Começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa Jogada do Marketing. Aquele programa semanal que une o universo do marketing e do esporte, trazendo as principais notícias do marketing esportivo para você. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Como que a gente pode trabalhar outras ferramentas de comunicação em favor das marcas, como por exemplo o podcast. Lembrando que essa edição, essa temporada inteira, de forma especial, nós estamos gravando aqui no Shopping ABC, com o apoio da MG Signs e toda a produção da Five Media, aquela mega produtora para sua transmissão ao vivo. Bom, e para falar sobre esse universo, dos desafios do marketing esportivo, as novas plataformas de comunicação, entre elas o podcast, tenho a honra de receber aqui mais do que um grande profissional, um grande amigo, Bruno Gimenez, que é o criador, o fundador e o host do Marketing The Podcast. Tudo bom, Brunão? É isso, estou bem demais aqui na minha terra natal com essa apresentação ainda. Que baita apresentação, obrigado pelo convite. Tá aqui no Shopping ABC, que é a minha casa, né? É onde eu trabalhei, nômade digital e tudo mais. Falando ainda de marketing esportivo e podcast, tô em casa pra caramba. Amigo recíproco aqui. E aí, quando a gente fala disso, né, Bruno? Você também sempre gostou de esporte, né? Assim, não só do futebol, mas de basquete. Sempre gostou de esporte, né? Esporte é minha vida, né? Eu tô até emocionado devido aí ao falecimento do Oscar. Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa homenagem ao ídolo. Sempre fui muito do basquete, sou ex-jogador do basquete de Santo André, sou filho de Santo André, né, do esporte aqui. Hoje também apoiando, né, as causas do basquete de Santo André também. E, poxa, eu adoro aqui. Eu acho que Santo André tem é um lugar de esportes, principalmente de basquete, que não é tão explorado como deveria. Também do futebol, também a gente tem Copa do Brasil, né? Que é um absurdo falar Santo André tem Copa do Brasil, pessoal. Então a gente precisa olhar melhor para isso. E para mim, assim, esporte é aquilo que eu respiro. Como eu falo, precisamos tratar melhor nossos ídolos, é aquilo que era a minha inspiração, é que era meu norte, um Oscar da vida, fã de Kobe, tenho tatuado. E eu não consigo falar da minha vida profissional sem falar do esporte. Porque eu falo justamente dessa alusão e do quanto foi importante para hoje eu ser o que eu sou. Quando a gente fala de vida profissional, da onde veio a ideia de criar o The Marketing Podcast? Como que veio essa ideia? Óbvio que a gente sabia que tinha muitos podcasts rodando, uma onda, né, de podcast, mas da onde veio a ideia de trazer a tua paixão também pelo marketing e nessa linguagem que como você faz esse podcast tão bacana que inclusive está na Vesa TV, hein? Tá na Vesa TV, acompanha lá. Cara, você sabe que é bem curioso que foi sem querer. Foi sem querer. Eu trabalhava, era um profissional de agência e eu lia muito, estudava muito para poder ser igual a vocês, né? Porque, gente, para quem não sabe aqui, Bona é referência em comunicação. Imagina, até parece longe disso. Mas assim, eu estudava muito, li mais de 20 livros técnicos, estudei bastante, aí, conhecimento só para mim não é nada, não serve para nada. A gente precisa passar. E eu estava começando a ter minhas equipes na área de comunicação. Falei, poxa, vamos lá, eu vou treinar, eram equipes jovens na época, e, poxa, vou treinar essas equipes, vou colocar coisas que eu imagino, e vai ser através do podcast. Fui fazendo, chamei um grande amigo, que até estava comigo agora aqui na praça de alimentação, Gustavo, que é massoterapeuta, falei, vamos falar de marketing para massoterapeutas, para clínicas, vamos bater um papo. E foi indo. Tanto que tá até hoje, esse primeiro episódio lá, eu não tirei nenhum episódio, porque eu quero que a minha evolução esteja lá. Mas o curioso também, o que eu falo que é uma questão atemporal, e eu brinco que eu vivo um museu de grandes novidades da comunicação. Que é justamente em 2019, eu acompanhava muito desse Mo Playbook do Rafa Velar. E aí eu correndo, acompanhando esse Mo Playbook, acompanhando nas trincheiras e tudo mais. Falei, poxa, como que é fazer isso? Acho que eu queria fazer isso. Poxa, vamos lá. E depois eu vim, estudei e tudo mais, eu queria ver como fazia. E aí eu li uma matéria, podcasts em 2019 vai ser uma nova onda. Criei o meu podcast, li uma outra matéria em 2023. Podcast vai ser uma nova onda até 2025. Li uma matéria em 2025. Top, na cadeira do CMO. Qual que é o maior investimento? Podcast. Podcast, vídeo, social, são os três. Falei, cara, é isso. Então até 2030 a gente tem aí podcast em alta. E eu digo mais, depois de 2030, fixa entre um dos principais canais
de construção de narrativa das marcas. Eu acho que o formato, né, dos podcasts veio para mudar até o formato da televisão. Na própria VES, a gente trouxe muitos podcasts, como o de vocês, para trazer para dentro da grade da programação, para trazer a linguagem da internet, mas, claro, dentro de uma programação com diversos conteúdos correlatos, né? Principalmente, por exemplo, nosso canal, que só fala sobre marketing e comunicação. Então, você tem um baita podcast do Bruno lá e você pode acompanhar outros programas na grade falando sobre outros temas da área de marketing e comunicação. Ainda falando sobre isso, depois eu vou querer explorar um pouco de quando você esteve no marketing ali do Santo André com o basquete. Como que você vê os próprios clubes, né? Hoje você tem o podcast do Palmeiras, do Bahia. Os clubes também começaram a investir nessa ferramenta, né? O podcast ele dá uma coisa que outros canais não dão, que é a humanização. A humanização, a conversa, não é aquela coisa formal, é de fato uma relação, é uma conversa mais aberta. Então é uma forma de você ter uma aproximação dos clubes, ou seja, dos seus ídolos com teus fãs. Quando a gente está falando disso, é um fanservice, no final das contas. É você aumentar a distribuição, é você ter mais um canal e você, consequentemente, conseguir em formato de monetização, falando já de dinheiro, falando de receita. Isso vira uma receita para o clube, vira né? Vira uma receita, porque ele entra ali na tua proposta, entra onde aquele patrocinador vai estar. Vai trazer, e isso vai dar uma ressonância. Vamos colocar da seguinte maneira. Se eu tenho, a gente é palmeirense, né? A gente sabe disso. Se eu chego ali no parque, né? Acho que é no parque. Ou eu ainda acho que pode ser Parque Nubank, vamos ver. No parque ali, eu acho que é o que estava ganhando. Mas assim, que seja, se a gente vai chegar ali e vai falar, pô, quem está jogando são os jogadores de agora. Poxa, no podcast eu trago a história do Clube do Ressonância, eu trago o Mauro Betting da vida, eu trago outros historiadores do Palmeiras, trago jogadores, eu estendo a história do clube e é mais um canal um para um, né, que a gente pode falar, com uma proximidade e que tem uma outra diretriz, tem uma outra fragmentação de entrega de conteúdo, seja ali para a empresa, obviamente uma criação de conteúdo para a empresa, mas onde a tua marca ela consegue ter uma penetração maior de entrega da tua voz. E na verdade também para os clubes, né? Você falou de ser uma geração de receita, mas também vira mais uma entrega para o patrocinador do clube, né? Porque quando a gente fala do patrocinador, ele obviamente pensa nas entregas aonde a marca dele vai aparecer. E o canal acaba virando mais uma entrega, né? Importante, né? Porque é praticamente diário, né? E é muito legal você pensar na absorção dessa conversa. Não estou chegando ali fazendo um reclame, fazendo, nossa, estou interrompendo uma conversa. Muitas vezes a gente coloca no contexto. Olha só, esse patrocinador XPTO, ele está com a gente estava numa conversa legal que a gente teve no evento junto. E coloca o contexto disso. Então essa mensagem, como a gente é de comunicação, a gente sabe, o telespectador, o ouvinte ali, ele está muito mais receptivo àquela mensagem do que necessariamente seria se fosse algo mais sendo uma interrupção da mensagem da marca. Agora vamos falar um pouquinho da tua experiência quando você esteve lá ajudando um pouco o marketing do Santo André na parte do basquete, que eu sei que o basquete é uma das suas paixões também. Obviamente você trabalhava em agência, você tinha ali a teoria, a prática de diversas marcas, você traz no seu podcast grandes profissionais que acho que enriquecem a nossa programação, a gente aprende muito, né, com o The Marketing Podcast. Como foi transitar tudo isso para prática do mundo real quando você foi lá ajudar o basquete do Santo André? Como é levar tudo aquilo para a prática? Olha, eu vou te dizer que é muito complicado você misturar paixão com trabalho. É verdade, né? É muito complicado. Você entende, às vezes, quando um profissional que não é apaixonado, mas ele é profissional, ele performa bem em um determinado time. Eu cheguei na minha cidade do coração, onde eu sou criado, com um propósito que eu sempre, como jogador, falei, pô, mas tem muito mais a entregar, nós temos ídolos, temos a Janete que mora aqui, a gente tem um cenário, né, nacional, Santo André está... O que a gente tem que fazer? Pô, cheguei e era terra arrasada. Até então era o masculino. Eu nunca entendi o porquê que o Santo André não tem um masculino adulto para jogar. A gente tem uma longa história também no adulto, mas não tinha. E quando eu olhei isso, eu falei, poxa, nem o Media Kit tem. A gente precisava de patrocinador, precisava de Media Kit. Fui montando o Media Kit, fui falando com empresas, tudo mais. As coisas seguiram para um outro rumo, mas ainda hoje estou
ligado ao basquete Santo André. A questão é que hoje, junto a Adriana Amado, a gente está ali juntando forças pelo basquete profissional do feminino. Então a Adriana, ela se tornou, né, técnica da LBF, do Santo André. Até ontem teve um jogo, né, se eu não me engano, contra ali Araraquara, se eu não me engano. E tá ali, a gente está sempre junto, está falando de patrocinadores, está conversando o que pode entregar um pouco mais. E eu entendo que Santo André... E outra coisa, nós somos um polo industrial, né? Salve, salve Torrão Andreense, né? Já diria. Mas a gente tem que entender que o esporte é o único lugar onde a tua marca pode estar que não tem risco algum. Porque você está ligando a performance, a bem-estar e justamente você está apoiando a sua cidade. Então a tua marca vai crescer com isso. Então apoiem aí o Basquete Santo André. Quando a gente fala não só do basquete, óbvio, o futebol talvez pela paixão tenha uma maior facilidade, mas quais são os maiores desafios quando a gente fala de engajar uma modalidade? Apesar do basquete, obviamente, basquete, vôlei, o brasileiro gostar dessas modalidades, mas quando a gente fala em termos de investimento comparado com o futebol, outras modalidades ainda é menor. Quais são os maiores desafios de engajar essas outras modalidades, na tua opinião? E qual foi o desafio? Esse foi o maior desafio que você também encontrou no Santo André? Bastante. A gente está numa terra... Santo André também é muito conhecido pelo futebol, como eu falei, Copa do Brasil e tudo mais. Quando a gente fala de basquete, o basquete foi o segundo esporte nacional. Hoje já não é mais, a gente pode falar que o vôlei é. Talvez agora a gente esteja voltando para isso. Quando a gente fala basquete, a gente está falando, poxa, a gente precisa trazer os empresários, bater na questão dos filhos dos empresários da cidade, a gente mostrar que ali tem performance, mostrar que a gente tem quadras, que a gente tem uma história para isso. Então esse engajamento foi o maior desafio, mas aí como que eu busquei contornar isso? Tem muitos influencers, para quem não sabe, 2% é de Santo André, amigo, Sidney, Psycho ABC, chamei todos esses, fiz ali shows do intervalo, conversei com a prefeitura, falei, vamos conversar, vamos fazer ali um meeting com todos os empresários, vamos levar para a quadra, vamos fazer esse evento, vamos fazer do basquete para ir chamando aos poucos, porque não é da noite para o dia. Vamos é um trabalho de longo prazo, né? É um trabalho de longo prazo, um trabalho de formiga, um trabalho de consistência, como é comunicação. E eu gosto da estratégia de médio e longo prazo. Eu sou contra a questão de curto prazo. Chamamos as empresas, brindes e tudo mais. E eu me baseei muito. Eu tive um grande amigo meu, até um abraço para o Rodrigo Vicentini, que é o ex-CEO da NBA, né, aqui no Brasil. Hoje ele é Country Manager da Deezer e tudo mais. E quando ele participou do Marketing The Podcast, ele me deu um insight muito relevante que geralmente eu falo, que é, poxa, quantos no mundo têm a oportunidade de conhecer as arenas da NBA? 1%. O que eu faço com os outros 99%? Poxa, eu preciso aproximar eles com serviços. Então, poxa, vamos estruturar uma rede social, vamos conversar, vamos trazer influencers, vamos fazer esse show do intervalo, vamos mostrar ali com faixas, com out of home, vamos fazer isso. Sabe? Você acha que a NBB mudou o basquete brasileiro? Porque a gente sentiu também, eu pelo menos senti uma mudança, na minha opinião, para melhor com a NBB, até com a transmissão na ESPN e outros canais. Você sentiu essa melhora? Eu senti a melhora e eu conheço um pouco por dentro. Porque eu conheço o Álvaro Cota, que faz um trabalho maravilhoso, até conduzindo o patrocínio da Caixa, né, com a NBB. E ele veio, o podcast contou também, ele faz um trabalho legal, que ele trouxe do Atlético Mineiro, como do Atlético Mineiro Futebol, e ele falou, pô, vamos profissionalizar isso aqui, vamos mostrar as entregas, vamos trazer os apoiadores, vamos trazer o profissionalismo. Quando a NBB ela surgiu, ela foi num período muito caótico, até o próprio Oscar, Hortência, Magic Paula estavam nisso, e ela veio num momento muito caótico ali nos anos 2000, que era de uma CBB fragmentada, muito fragilizada e que não estava colocando o nosso basquete onde merecia. E a NBB veio até que a gente teve aí 2 campeonatos brasileiros, teoricamente durante um tempo. Hoje já é unificado. Mas ali tem um comitê de sustentabilidade, há um profissionalismo. Onde você vai imaginar que no basquete tem sustentabilidade? Na NBB tem. Hoje, eu sou muito amigo também do diretor de seleções da CBB, o Frajola, né, o Bruno Valentim, e é um grande amigo, muito profissional, que veio do mercado, que hoje comanda, e que você vê os resultados da seleção brasileira muito em base do profissionalismo que ele aplica. E você vê o Brasil ganhando títulos na base e tudo mais, indo para Mundial e tudo mais, muito do trabalho dele de uma reformulação.
Muito legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta para conversar com o Bruno ainda sobre os desafios do marketing esportivo e também falar mais sobre podcast. Não sai daí que a gente volta já. Primeiro, você nem ligava. Depois, entrou na torcida. Agora, veste a camisa. Junte-se à nossa torcida há 30 anos. Venha fazer parte dessa festa, conferindo nossas atrações interativas, troca de figurinhas e muita diversão para os apaixonados por futebol. Esperamos você na Praça de Eventos do Piso 1. Shopping ABC. 30 anos contando nossas histórias. Estamos de volta com o programa Jogada do Marketing pela Vesa TV, diretamente aqui do Shopping ABC, onde a gente grava essa super temporada com o apoio da MG Signs e, claro, toda a produção da Five Media. Bom, como você já sabe, no segundo bloco a gente traz um giro de notícias para você. Roda aí. Prudential do Brasil reforça apoio ao esporte e anuncia patrocínio à tenista Luísa Stefani. Parceria nasce de uma relação construída ao longo do tempo e conectada a valores como consistência, proteção e futuro. Suba e Bico Fino se unem para lançar nova operação que conecta marcas e talentos do esporte. Parceria alia expertise criativa, estratégica e relacionamento para criar ações e campanhas. Primeiro projeto em andamento envolve um dos maiores nomes da história do esporte internacional. Essas e outras notícias você acompanha no portal ABC da Comunicação. São mais de 40 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Acesse abcdacomunicação.com.br e, como você sabe, lá tem uma editoria específica de marketing esportivo, a nossa editoria do Jogada do Marketing. Brunão, a gente está falando aqui dessas coisas tão importantes do basquete. O podcast, ele virou uma das principais ferramentas de construção de autoridade hoje. Você virou uma autoridade com isso, muita gente virou uma autoridade utilizando os podcasts. Como que você enxerga o papel desse formato dentro do ecossistema de marketing esportivo? É possível a gente criar mais autoridades? É possível fazer com que antigos jogadores ou que patrocinadores tragam uma autoridade dentro desse ecossistema do marketing esportivo? Acho que totalmente. Eu volto também para aquela questão do 1 para 1. Você está ali tendo uma mensagem muito mais receptiva e humanizando a quem você está trazendo. Quando você fala isso, o podcast ele tem um poder, além dessa comunicação, de trazer a marca para dentro da conversa. Quando a gente fala de marketing esportivo, de patrocínio, é trazer a marca para dentro da conversa. É muito do que eu estava ouvindo um pouco de uma entrevista do Simão do Bradesco. Poxa, a gente fala do Bradesco. O Bradesco acho que já passou de 100 anos, do Brasil, de repente, eu não sei, tá? Posso estar sendo leviano aqui. Mas é próximo disso. E ele falou, poxa, a gente precisa entrar nas conversas.
banco é o lugar onde mais você vai ter que falar de credibilidade. Agora, o que é credibilidade é outro papo. Né? E aí eu preciso estar antenado ao que acontece nas Olimpíadas, eu preciso estar antenado ao que acontece nos jornais, nos canais. E o momento agora é do podcast. Então, a empresa que não está nos podcasts, ela acaba perdendo tempo. Tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro, no final das contas. E perde a tua reputação em relação a poder estar, não por reputação, mas oportunidade de estar mais perto do teu consumidor, né? E perder uma conversa que está acontecendo. Quando você traz isso adaptado, né, como eu trouxe também um pouquinho para a comunicação e esportes, né, dentro do marketing de podcast, eu vou falar um pouquinho de como as coisas funcionam. Como de fato funciona lá dentro, é oportunidade do clube mostrar, olha, a gente é profissional, as coisas aqui estão correndo dessa maneira, tem uma auditoria, olha, a entrega está ocorrendo dessa maneira, atrair outros patrocinadores. Então tem toda uma oportunidade ali para isso, trazer jogadores, contar histórias, é conteúdo que ele vai gerar um transmídia. Ele vai ser um conteúdo para aquele jogador mostrar o que ele sabe, histórias dele, poder de repente voltar para a mídia e inevitavelmente o clube também ganhar mais uma mídia, mais uma forma de entrega, né? E quando a gente fala disso, acho que também, não sei se você concorda comigo, né? O YouTube veio muito para democratizar esse acesso. E hoje a própria produção hoje, ela é muito mais democrática, né? E a gente vê clubes, e vou falar no futebol, clubes que vamos chamar assim de menor expressão, ou outras modalidades de menor expressão, mas que pode ter o mesmo canal, ou seja, pode ter o seu podcast, que pode de repente conseguir uma grande audiência. Você concorda com isso? Ou seja, abrir um espaço de mídia para muitas modalidades e clubes que até então não tinha, porque se você for falar antigamente, mesmo na TV aberta, na TV fechada, ficava muito restrito aos grandes clubes da elite, vamos dizer assim. Eu vou te falar de uma maneira, até puxando o marketing de podcast, muito do que a gente fala, até em tagline mesmo, que é marketing por quem faz, né, que a gente coloca lá. E trazer um pouco disso para os clubes. Se a gente vai falar do marketing por quem faz, muito do marketing de podcast do que eu criei é para dar voz a quem não tinha voz no mercado. Tem muita gente boa no mercado e que não tem voz. Muitas vezes a que mais aparece no holofote não é quem faz mais, não é quem tem realmente um conhecimento. Talvez aquela pessoa que tem o conhecimento, ela não fala tanto, talvez ela seja introspectiva e a gente busca isso trazer. Quando eu trago para essa questão de canais de mídia, do marketing, da mídia esportiva como um todo, antigamente a gente colocava aí, 8 players que colocavam essas notícias, que tinham esse poderio, pelo menos o visual, vamos falar dessa maneira, que a gente abria ali para mídia impressa, era outros 500, mas você ficava ali restrito àquelas empresas. Agora não. E outra, você consegue da tua casa criar um podcast, você consegue contar a tua verdade, a tua voz, e você acaba cortando aquele intermediário. No caso dos clubes, vamos colocar o Palmeiras, pode ser o Vitória da Bahia, né? Enfim, pode ser o Vitória da Bahia, que coloca lá e fala, beleza, eu quero uma conexão direta com os meus torcedores. Eu não quero negociar a cota padrão, onde os grandes negociam, eu vou fazer a minha TV e eu vou falar diretamente de conteúdo com os meus fãs. E aí eu vou ter uma outra forma de captação, uma forma de monetização, mas mais que isso, de relação. E eu falo isso porque, assim, a gente, às vezes, você tem outras modalidades menores que vão dar fit com a tua marca, que tem ali um podcast, uma transmissão, com valor acessível para a tua marca. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Meu filho tem um amigo que joga basquete, agora já está no profissional, mas a gente assistiu os jogos dele do Sub-15, do Sub-17, num canal do YouTube que só transmitia o campeonato Sub-15 e Sub-17 de basquete. Ele jogava, acho que no Paulistano, e tinha toda uma transmissão. Você via que o narrador e o comentarista conheciam todos os times, todos os atletas. Então, ou seja, você tinha ali um canal no YouTube para transmitir ao vivo o campeonato Sub-15, Sub-17. Você tinha marcas ali apostando nesse esporte, né? E óbvio, depois ali podia ter um podcast para falar sobre os resultados. É um pouco disso, ou seja, você tem hoje muito mais fácil essa mídia para todas essas modalidades, né? Como você vê canais que transmitem o campeonato da Nova Zelândia.
Campeonato da Nova Zelândia, se você quiser hoje, você vai assistir. Eu, noventista, mas nunca que a gente teria nos anos 90 isso, essa oportunidade. No máximo era a Copa do Mundo que jogava Nova Zelândia. A questão é, eu vou dar um exemplo muito claro dessa democratização. Eu joguei na Várzea, na Várzea de basquete, que é a N-Lab, né, que a gente chama. Tem várias ligas hoje, que são as ligas de basquete aí, da gente que já passou da idade um pouco, está acima do peso e tudo mais. E são ligas que são patrocinadas. A N-Lab, por exemplo, patrocinada pela Amazon, transmitida pela Amazon. Quando você imaginava isso na bolha da internet que ia acontecer? Você acha que o marketing esportivo cresceu no Brasil e tende a crescer mais? O Brasil é esportivo, né? Então, justamente por isso, acho que aí tem as marcas estão começando a perceber isso. Total. Até com essa maior gama de canais dentro do YouTube, dentro das plataformas de streaming. Eu vejo que para as marcas, eu vou fazer 2 contrapontos, um mais técnico e um falando de esporte. Eu tenho dó do C-Mode hoje em dia. Porque assim, como que você vai organizar todos os canais que tem hoje em dia? É muita coisa, né? É muita coisa. Se você falar que está cobrindo todos os canais, ou você tem um orçamento infinito, ou você tem uma ferramenta que guia todos os canais e que mapeia os canais. O que no Brasil falta tecnologia. Certo. Né? Mas você tem mais oportunidade de você patrocinar canais pequenos. Você tem a oportunidade de ter uma comunicação mais líquida, com um orçamento mais fragmentado. Explorar o orçamento para mais quantidades de canais pequenos, que você vai conseguir até, de repente, uma estratégia de cobertura melhor, né? Eu não preciso ser o Palmeiras para negociar hoje um patrocínio. Eu posso ser a base do Santo André. Eu posso ser o Olaria. Eu consigo ir lá negociar. Eu posso ter uma televisão, eu posso ter um canal no YouTube que faz o react do react. Então isso também pode ser um patrocinado. Então, quer dizer, isso pela via de comunicação de marca, olha o quanto de distribuição eu tenho, olha o quanto de ressonância eu tenho, olha o quanto de conteúdo eu estou entregando. E voltando ao podcast, o podcast ele é mais uma forma dessa entrega de conteúdo. É uma forma de... Quantos cortes dão em 1h30 de podcast? Quantos conteúdos dão? Quanto você pode usar para a tua marca? Quanto você vai construir de autoridade? Óbvio, mapeando quem está falando, reputação e aquelas coisas que a gente conhece. Cuidar do conteúdo, da qualidade, né, da transmissão. Mas fica uma dica para você que cuida do marketing de um atleta, de uma instituição, de uma associação, de uma modalidade, de você olhar não só para essa questão da multiplataforma nas redes sociais, mas como poder trabalhar conteúdo do seu canal no YouTube. Aqui, como a gente falou, né, a Five, por exemplo, é uma produtora que te auxilia nisso também. E acho que isso traz um sentido para você trabalhar melhor a sua marca. E para você que é CMO de uma marca ou de uma agência que cuida de marca, que quer se conectar de uma forma verdadeira, transparente com diversos públicos, o esporte é sim uma plataforma interessante e você pode se conectar com diversos canais onde você tem o esporte como pano de fundo. Brunão, estamos chegando ao fim do nosso Jogada do Marketing. Primeiro, agradecer pela parceria. Você pode acompanhar o The Marketing Podcast aqui na Vesa TV. Óbvio, além do canal do Brunão no YouTube, mas também aqui pela Vesa. Um conteúdo muito bacana, onde a gente aprende demais. Obrigado por estar com a gente nessa jornada aqui da ABCcom e da Vesa TV. E o seu último recado aqui para a galera. Acompanhem, está lá no Spotify, no YouTube, está na Vesa TV e muito prazer. Obrigado por abrir esse espaço para a gente também. E vamos junto. Na verdade, eu sempre falo dentro do Marketing The Podcast, que é loucura tem ROI e a frase mais inteligente já disseram, só sei que nada sei. Sigam lá, Instagram, TikTok e tudo mais. Um super conteúdo para você, você pode acompanhar também dentro do Vesa Play. Obrigado, Brunão, e agradeço você que acompanha a gente em mais uma edição do programa Jogada do Marketing. Semana que vem a gente está de volta, trazendo mais o universo do marketing esportivo para você. Até lá!